Com o dólar passando dos R$ 6,14, chegando aí a um recorde, né, no momento que eu estou gravando o podcast, mas ao mesmo tempo você também tendo cotações como o Bitcoin batendo US$ 107.000 nesse exato momento, o ouro também, que passou recentemente aí pelas máximas históricas, as bolsas americanas também nas máximas e também os juros no Brasil subindo bastante. Fica aquela questão, o que está acontecendo? Né? Então, o meu objetivo aqui não é falar se isso vai subir mais ainda ou fazer nenhum tipo de previsão, mas descrever um momento importante que estamos passando agora na macroeconomia, principalmente no Brasil, quando a gente fala sobre o assunto do milkshake do dólar. Então, o que eu quero mostrar aqui é como que o Brasil, na verdade, está acelerando esse processo baseado nos fatos que vêm ocorrendo ultimamente. Então, primeiro, é sempre bom a gente contextualizar a questão da força do dólar, né? Por que o dólar fica tão forte, ele vem se fortalecendo em relação às outras moedas do mundo? Ele é um bom indicador, quando a gente pega ali o DXY, que é a força do dólar relativa às outras moedas, em relação à necessidade de liquidez que o mundo tem, né? Então é um dos grandes indicadores para você ver. Um dólar mais forte, ele mostra dificuldades do acesso a dólares, e um dólar mais fraco, ele já mostra uma liquidez maior, dando aí folga para todo mundo, porque o sistema euro-dólar, como eu sempre falo aqui, é o sistema que não pertence somente aos Estados Unidos, mas ao mundo todo, que permite que todos os participantes possam ter o seu passaporte de acesso ao comércio exterior. É impossível fazer um comércio exterior com a liquidez que você hoje tem no sistema euro-dólar. E perder acesso a esse hub deixa a vida cada vez mais difícil, o que, por tabela, acaba aumentando a inflação nos determinados países, mas não por um problema de oferta de produtos, mas por um problema monetário. Ele é algo deflacionário em relação a dólares, mas inflacionário em relação à moeda local. Então isso cria uma série de problemas e distorções na macroeconomia, justamente pelos problemas monetários, ou seja, a ferramenta não consegue agir da forma que ela precisa porque ela não está disponível para todos ao mesmo tempo, né? Sendo que nós temos hoje uma economia totalmente financializada, ou seja, pessoas, para você proporcionar a industrialização, você usa o crédito e sempre tem juros a serem pagos que são maiores do que o valor do principal. E aí assim você tem que fazer essa expansão. Se essa expansão ela acaba criando o problema de você não ter mais o fluxo de dólares para onde se precisa. Então, quando você observa os pares de moedas que apresentam a maior movimentação, você consegue meio que fazer um diagnóstico. Se você tivesse um paciente, né, o corpo humano fosse a macroeconomia global, você começa a ver uma dor no braço, por exemplo, né? Então já te dá uma noção de onde está o problema. Então a mesma coisa você pode ver nos pares de câmbio. Então às vezes você tem uma movimentação que é generalizada, o DXY subindo em relação a todas ao mesmo tempo, mas às vezes você vê um movimento principalmente numa região. Às vezes você tem o iene, às vezes você tem o yuan, e nesse exato momento você tem o real disparando, né? Nesse exato momento que eu estou falando aqui, chegando a quase a R$6,15 por dólar. Então é literalmente a máxima histórica, o que obviamente cria uma série de problemas e também oportunidades para o Brasil. Então aqui isso demonstra claramente que bancos no euro-dólar nesse exato momento estão exigindo, pelo menos temporariamente, ninguém sabe se isso vai continuar ou se vai reverter, um prêmio de risco, ou seja, você literalmente tem alguma desconfiança de que ali não é o melhor lugar para você colocar o seu dólar, certo? Então, ao mesmo tempo, você percebe que existe uma alta liquidez ao redor do mundo. Você tem dinheiro circulando, só que ele demonstra, pelo menos quando você analisa assim, que ele está seletivo para os lugares que ele vai. E nesse exato momento, os países emergentes, mas dentre os emergentes, também, principalmente o Brasil, nesse exato momento, está tendo um fluxo de capital saindo e também deixando de entrar no Brasil. Mas, novamente, nada vai de forma linear. Você pode ter uma correção gigantesca, geralmente é o que acontece, né? Você tem uma queda brusca novamente, mas o que importa é você ver a macro tendência. Então, a grande questão aqui que eu quero trazer para você como ferramenta é quando você observa
como cada país que precisa de dólares, né, além dos próprios Estados Unidos, mas nesse caso eles não contam porque ele já tem o dólar como moeda, mas quando você tem o risco cambial, cada país consegue se defender de uma forma específica. Então, os seus recursos, o seu tamanho, o tamanho da sua economia, para onde ela está indo, as decisões políticas e várias outras questões também que são fora dele vão definir o câmbio. É por isso que é impossível de você fazer uma previsão de onde o câmbio vai, a não ser você enxergando uma macro tendência ao longo do tempo. Então tem as forças que fazem o dólar especificamente ficar mais escasso no mundo inteiro, como um sistema globalizado. Por outro lado, você tem ali países que conseguem ou frear essa tendência ao longo do tempo, né, conseguindo correr naquela esteira que está indo cada vez mais rápido, que seria o milkshake do dólar, e outros países que, na verdade, aceleram mais ainda esse problema. E o Brasil, infelizmente, pelo menos nos últimos meses, vem acelerando o processo do milkshake do dólar, fazendo com que ele fique ali. É a primeira vez que dá a impressão de que o Brasil está num patamar que começa a ficar mais próximo em relação à dificuldade que países como a Turquia, por exemplo, têm na obtenção de dólares. Claro que não chegou no nível da Turquia, nem tem o nível de economia comparável a esse ponto, né? Mas você começa a ver um pouco de paralelo que começa a acontecer, né? Não estou falando que já aconteceu, mas que você pode começar a observar a partir de agora. O Brasil ele vem passando por um processo lento, mas de dolarização, muitas vezes pela própria tecnologia, ou seja, antigamente um brasileiro não poderia ter uma conta em dólares. Hoje ele já pode fazer isso, né? Abrindo conta em banco digital, por exemplo, para poder ter acesso a dólares, e muitos usam isso para uma viagem nos Estados Unidos, por exemplo. Agora, outras curiosidades. Como o brasileiro sempre foi muito ligado a isso em relação ao passado, né? Pelo menos para quem viveu antes do Plano Real, tinha ali uma familiaridade com aquela mudança drástica de preços, de você cortar 3 zeros, colocar 3 zeros, mudar a moeda várias vezes, né? Só de 1986 a 1994, teve 4 moedas diferentes, e o Brasil, inclusive, tinha ali propagandas de imóveis, por exemplo, ou carros que eram já demonstradas em dólares, para você justamente não ter tanta mudança assim daquele valor. E hoje você percebe que as primeiras coisas vêm acontecendo nesse sentido no próprio Brasil. Então até viralizou ali um anúncio de um apartamento no Brasil, com o dólar a 6,06, né, 6,06, de 500 e poucos mil dólares. Então, pessoas já colocando os preços em dólares. Vai ser interessante ver se isso é uma tendência ou se isso é uma coisa isolada, mas serve para você dar uma olhada em como você vê, talvez no seu dia a dia, perceber que, às vezes, a questão da dolarização ela acaba sendo vista como necessidade quando uma população local passa a não mais confiar na sua moeda. Se você vê o seu poder de compra desmoronando por conta de uma questão cambial, como acontece hoje fortemente na Turquia e acontece inclusive na Argentina, você começa a criar um sistema paralelo, seja ele em cash, seja ele em emissões para contas no exterior ou criação de conta em dólares para você aumentar a sua posição em dólares. Brasileiros, inclusive, adoram usar o Tether, o USDT, como a stablecoin em cripto para poder justamente criar o mesmo efeito, e aí começa a fazer uma aceleração cada vez maior, ou seja, quanto mais as pessoas querem se defender de um problema criado pelo milkshake do dólar, mais você acelera o próprio milkshake do dólar, percebe? Então tudo isso são sinais de que o varejo ou as pessoas e muitas vezes empresas, instituições podem começar a fazer a mesma coisa, fazendo o efeito se tornar cada vez maior. Tudo é uma questão de confiança no próprio sistema do país e também a imagem vista em relação a quem está fora. Então muitas vezes a gente fala, não, o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, é questão de tempo para esses dólares voltarem para o Brasil, mas a outra questão continua sendo o prêmio de risco. Então mesmo que você tenha um juro alto, isso não é uma garantia de que o capital vai ser atraído. Se você tiver uma leve desconfiança de que a sua contraparte não vai arcar com as suas dívidas ou vai ter alguma mudança na legislação que talvez não crie uma segurança tão grande naquele recebimento futuro, nenhum banco quer brincar disso. Eu prefiro muito mais um juro menor, mas que esteja com uma segurança maior, como um Treasury americano, um T-bill, etc. Ou se eu tenho muita volatilidade, eu simplesmente faço... eu deixo o meu capital
estacionado em T-bills até as coisas se definirem, mas pelo menos eu estou fazendo um juro e ainda por cima em dólares, percebe? Então esse está sendo o pensamento de hedge funds, de bancos de investimento e várias outras instituições e acaba tirando o Brasil do radar. Muitas vezes você tem fundos que investem em EMs, né, mercados emergentes, e acabam retirando de lá, mudando completamente a sua alocação, e aí o Brasil vai assim sendo meio que levado nessa contracorrente, porque infelizmente não tem o fluxo de dólares forte como outros países, né? Então a relevância não é tão grande assim para poder atrair mais capital. Claro que todo mundo quer que isso mude. Ninguém quer um câmbio perdendo valor assim de uma forma tão forte, assim, tão rápido, porque isso afeta a vida de absolutamente todo mundo, afeta custos, afeta salários, afeta absolutamente tudo. Claro que a exportação pode melhorar, sim, ela pode, mas mesmo para exportadores você tem um mix de custo que faz com que até que você consiga se adaptar a isso para poder ter os benefícios, a coisa não é tão fácil assim. Então fica a questão de ver realmente se isso vai se manter com uma tendência, pelo menos ao longo dos meses, né? Pode ter uma correção, eu espero inclusive uma correção em breve nesse aspecto, que como sempre acontece, mas você percebe que a tendência acaba sendo cada vez mais preocupante.